E aí, pessoal, hoje vamos resolver o problema D81. Vamos lá. A viga está sujeita ao carregamento mostrado. Determine a equação da linha elástica. EI é constante. Então temos aqui uma viga, certo? De comprimento 3 metros e está carregada aqui com uma carga uniformemente distribuída de 2 kN por metro. Então o problema pede para determinarmos a equação da linha elástica. O que a gente precisa para determinar a equação da linha elástica? A gente precisa de uma informação aí muito importante, que é determinar a função do momento fletor atuante aí na viga. Determinando essa função, a gente consegue determinar a equação da linha elástica, beleza? Então, para isso, requer um passo a passo a ser feito. Então, primeiramente, vamos determinar a resultante gerada por essa carga uniformemente distribuída. Nós sabemos que essa vai gerar uma resultante aqui atuante no meio da nossa viga, né? Tá certo? E essa resultante, como vocês sabem, né, é determinada pela área do retângulo, cuja base é 3 metros e a altura é a carga de 2 kN por metro. Então fica 2 kN por metro vezes 3, o que vai dar 6 kN. Então essa é a resultante gerada por essa carga uniformemente distribuída. Agora, vocês sabem que após determinar essa resultante, o que a gente precisa fazer? Determinar as reações nos apoios, tá certo? Reação no apoio A, no apoio B. Então temos lá as nossas reações. Agora vamos para o cálculo dessas reações, aplicando as famosas equações de equilíbrio, somatória de momento, depois somatória de forças. Então aplicando a somatória de momento em relação aqui ao ponto A, no apoio, o que nós temos? Temos RB, que multiplica a distância que RB está do ponto A, que é de 3 metros, né? E observe que vai gerar um momento em relação ao ponto A no sentido anti-horário. Por convenção, sentido anti-horário é positivo. Então fica mais 3RB. Temos aqui a resultante, que multiplica a distância que ela está do ponto A. Como nós sabemos que ela estará localizada no meio do comprimento da viga, logo essa distância é de quanto? De 1,5 m, né? De 1,5. Então fica 6 vezes 1,5 e observe que vai gerar um momento em relação ao ponto A, agora no sentido horário, negativo. Iguala-se a zero, isolando RB na equação, vamos chegar nesse valor de 3 kN. Agora, aplicando a resultante de forças no eixo Y, só temos forças atuantes no eixo Y, temos RA mais RB menos a resultante de 6. Isolando RA na equação, RA será igual a 6 menos RB. Nós sabemos o valor de RB é de 3, logo RA é igual a 3 kN também. Então, determinamos as reações. Qual o próximo passo? Vamos aplicar um método das seções. Vamos fazer um corte aqui, ó, a uma distância X do apoio A, foi indicado aqui na figura, né? O que nós vamos obter? Vamos analisar o seguinte. Temos aqui o nosso corte, temos a reação que nós determinamos aqui anteriormente, de 3 kN. Temos os esforços internos, né, a serem determinados, só que aqui no caso o que nos interessa é só a função do momento, né? Observe que esses esforços estão em função de x, porque a distância, nós não sabemos essa distância. Essa é uma distância x do apoio. Então o que nos interessa aqui é determinar a função do momento fletor, o nosso mx, tá certo? Novamente, ao se fazer um corte, pessoal, temos aqui um pequeno retângulo. E esse pequeno retângulo vai gerar novamente uma resultante atuante no meio desse segmento de x, que é x sobre 2, né? Portanto, essa resultante, novamente, a gente determina ela pela área do retângulo, cuja base aqui agora é quanto? É de x e a altura de 2 kN por metro. Então fica 2 vezes x. Está aí a nossa resultante. Novamente, vamos aplicar aí a somatória de momento para poder determinar a função do momento, né? Então fica a somatória de momento aqui. Nós temos o mx, que está no sentido, por convenção, anti-horário, positivo. Temos a resultante de 2x, que multiplica a distância que ela está aqui do corte, que é de quanto? X sobre 2. Até representei aqui, ó. Então essa distância será 2x vezes x sobre 2, está aqui, e vai gerar um momento no sentido também anti-horário positivo. Temos a reação
no apoio A de 3 kN, que multiplica essa distância aqui, total de x. Então fica 3 vezes x. Tá aqui. E observe que vai gerar um momento em relação aqui ao corte, no sentido agora horário, negativo. Igual a zero, vamos isolar mx na equação. Mx será igual, portanto, a menos x ao quadrado mais 3x. Então nós determinamos o que? A função do momento fletor atuante aqui ao longo da viga. Beleza, pessoal? Ela vai nos auxiliar a determinar a equação da linha elástica. Então, nós sabemos que a segunda derivada do deslocamento, ou seja, a deflexão que ocorre aqui ao longo da viga, nós sabemos que a segunda derivada do deslocamento da viga é igual que a função do momento. Então, vamos determinar isso. Agora, vamos determinar a linha elástica, a equação da linha elástica e a equação da inclinação. Beleza? Então, está aqui a informação. EI, que é a nossa rigidez, a flexão, vezes a segunda derivada do deslocamento, aqui representado pela letra grega y, é igual à função do momento, que nós sabemos aqui que é de menos x ao quadrado mais 3x. Agora, pessoal, nosso intuito é determinar y. A gente não quer a segunda derivada, a gente quer o valor de y, a função da linha elástica. Beleza? O que a gente tem que fazer aqui agora? Vamos aplicar uma integral antes da igualdade e depois da igualdade. Então vai ficar assim, ó. Tá lá a nossa integral antes da igualdade e depois da igualdade aqui, pegando toda essa função, beleza? Então nós sabemos que a integral da segunda derivada do deslocamento vai dar a primeira derivada do deslocamento. A gente aprende isso lá em cálculo, né? Então vai ficar EI vezes a primeira derivada do deslocamento, que é igual a integral de menos x ao quadrado. Nós sabemos que é menos x ao cubo sobre 3, mais a integral de 3x é igual a 3x ao quadrado sobre 2. Então, continuando aqui, nós temos o seguinte. Então, tá lá. EI vezes a primeira derivada do deslocamento será igual a menos x ao cubo sobre 3, mais 3x ao quadrado sobre 2. Como se trata de uma integral indefinida, nós sabemos lá no cálculo que uma integral indefinida gera uma constante no final, né? Aqui eu chamei essa constante de C1. Então essa, pessoal, é a função da inclinação. Então olha só, a primeira derivada do deslocamento é igual à função da inclinação. É claro que ainda falta determinarmos aqui a constante de integração C1. Então, portanto, seguindo esse raciocínio, para a gente determinar o que a gente quer, que é a função da linha elástica, a gente tem que aplicar novamente uma integral aí, antes da igualdade e depois da igualdade. Então, observe o seguinte, então nós temos o seguinte, que a integral da primeira derivada do deslocamento é igual à integral de toda essa função aqui, ó, pegando inclusive a constante. Então fica a integral da primeira derivada vai dar o que a gente quer, que é o deslocamento, nosso y. Então fica EI vezes o deslocamento é igual a integral de menos x ao cubo é menos x à quarta sobre 4. Então 4 vai multiplicar o 3 aqui no denominador. Então fica menos x à quarta sobre 12. Mais 3 vezes a integral de x ao quadrado. Nós sabemos que é x ao cubo sobre 3. E o 3 vai multiplicar o 2 aqui. Mas o que você pode fazer? Cortar o 3 que estará no denominador com o 3 do numerador. Então vai ficar x ao cubo sobre 2. Mais a integral de uma constante é a própria constante vezes x. Mais, novamente, nós teremos aqui uma integral indefinida, tá certo? Então vai gerar uma nova constante aí no final, então que é o nosso C2. Então essa é a função da linha elástica. É claro que ainda falta determinarmos as constantes de integração C1 e C2. Antes de determinarmos essa
constantes, observe o seguinte, nós temos aqui a nossa viga, tá certo? E observe que aqui no eixo X, nós teremos aqui, ao longo do comprimento aqui da viga, nós temos o eixo X. E no eixo Y, nós teremos a representação da deflexão da viga, que é representada aqui pela nossa letra grega Y, tá certo? Então, a linha elástica, pessoal, ela passa pelo centroide da viga. Então, após o carregamento dessa viga, o que vai acontecer? A nossa linha elástica vai se comportar mais ou menos da seguinte forma. Nós temos aí o comportamento dessa linha elástica após o carregamento. Então é isso que a gente vai determinar, pessoal. A gente vai determinar uma função que represente esse comportamento da viga, essa deflexão aqui ao longo da viga, beleza? Então é isso que a gente vai determinar agora. Entendido isso, vamos determinar as constantes de integração C1 e C2. Como a gente pode fazer isso? Agora a gente vai aplicar as condições de contorno. Por isso que eu fiz aqui o esquema aqui da linha elástica, para poder explicar isso. Nós sabemos que nos apoios não vai ocorrer deflexão. Então, no apoio A, eu sei que o deslocamento será igual a zero, certo? E no apoio B também, né? Não tem deslocamento aí, não tem deflexão aí na viga, beleza? Então, fica em x igual a zero, nós sabemos que o deslocamento é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Em posse dessa informação, dessas condições, a gente vai substituir aqui na função da linha elástica. Ó. No lugar de x, você vai substituir por zero, e no lugar aqui do deslocamento por zero também. Ao substituir, né, de cara você já sabe que C2 será igual a zero. Então nós determinamos o quê? A constante de integração C2. Ok, nós sabemos que é igual a zero. Agora, vamos para outra condição que nós sabemos, que o deslocamento é igual a zero para x igual a b, aliás, para x igual a 3 metros, né? Em x igual a 3 metros, o deslocamento aqui em b é quanto? É zero. Então está aqui a nossa condição, a nossa segunda condição de contorno. Então, para x igual a 3 metros, o deslocamento é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Substituir essas condições aqui na equação, na função da linha elástica. Então, vai ficar assim, ó, EI vezes zero é igual aqui a menos, no lugar de x, né, vamos substituir por 3, né? Então, fica menos 3 a 4 sobre 12, mais 3 ao cubo sobre 2, mais C1 vezes 3, e o C2 não precisa a gente colocar, porque nós sabemos que é o quê? Zero. Logo, EI vezes zero vai dar zero, é igual a 3 a 4, 81, menos 81 sobre 12, mais 3 ao cubo, 27, 27 sobre 2, mais C1 vezes 3, 3C1. O que nós vamos fazer aqui agora? Isolar C1, certo? E vamos passar isso aqui para depois da igualdade e já vamos passar o 3 lá dividindo aqui em cada denominador. Então fica C1 será igual a, portanto, menos 81 sobre 12 passa para lá, passa positivo, 81 sobre 12, e o 3 aqui, que multiplica o C1, passa para lá dividindo o denominador do 12 aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 2, 36. Beleza? Então fica o 27 sobre 2 passa para lá negativo, então fica menos 27 sobre 2 vezes o 3, que estava multiplicando o C1, né? Então fica 6. Simplificando por 9 aqui, ó, 81 por 9 vai ficar 9 sobre 36 por 9, 4. Então 9 sobre 4 menos 27 por 3 vai dar 9 e 6 por 3, 2. Então ficou 9 sobre 4 menos 9 sobre 2, tirando o mínimo e tal. Vamos chegar nesse valor aí, ó, menos 9 sobre 4. Determinamos a constante de integração C1. Agora sim, a gente consegue determinar o que se pede, que é a função da linha elástica. O que a gente vai fazer agora? Simplesmente vamos substituir aqui o valor de cada constante na função, na nossa função aqui, ó. Então, substituindo, nós teremos o seguinte, que a deflexão, a função da nossa linha elástica será igual a, vamos passar o EI dividindo toda essa equação, então fica
1 sobre EI, que é a nossa rigidez, a flexão, vezes menos x à quarta sobre 12, mais x ao cubo sobre 2, menos o C1, que nós sabemos que é menos 9 sobre 4, né? Vezes x. E o C2 não precisa colocar aqui, que nós sabemos que é 0. Então, essa é a função da linha elástica que vai descrever aqui, ó, a deflexão em cada ponto ao longo da nossa viga, beleza? É claro, no domínio que vai de 0 a 3 metros. Temos essa função dada uma rigidez à flexão. Beleza, pessoal? Então é isso. Resolvemos aí esse problema de deflexão em vigas. Se você gostou dessa resolução, não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar as notificações. E essa resolução, estarei disponibilizando aí essa resolução em PDF na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.